irmãs e irmãos, saúdo a todos, irmãos e irmãs da Comunidade Cristo de Porto Alegre, bem como também os amigos e amigas espalhados pelo Brasil e até de outros países que estão conosco neste momento de culto online. Muito bem-vindos todos. Quero começar o culto de hoje com uma pergunta. Você acha que existem missões impossíveis? Considera uma vez na sua condição de pai, de mãe, de patrão, de empregado, de cidadão, ou na sua condição de cristão, tem missões impossíveis? Que missões você considera impossíveis? E como você reage diante daquilo que você considera impossível? Nós estamos no tempo da Epifania e temos diante de nós a grande missão de revelar Jesus como o Salvador de toda a humanidade. Esta é uma missão possível ou você a considera impossível? Queremos considerar isso e eu convido você a participar desta reflexão. Por isso nós iniciamos e também realizamos este culto em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido inicialmente a todos para adorarmos o nosso Deus, cantando-lhe louvores, conforme as palavras do hino 152 do Inário Luterano. Vamos cantar. Quero agora convidar todos para um momento de confissão. Nós falhamos muito nas missões que Deus nos confere neste mundo, na nossa condição de pais, de cidadãos e de cristãos. E por isso nós queremos dizer isso diante de Deus, queremos confessar nossos pecados. E eu quero hoje usar as palavras de um hino muito cantado, especialmente pelos jovens de nossa igreja. Acompanhem esta confissão. Se sofrimentos te causei, Senhor, se ao meu exemplo o fraco tropeçou, se em teu caminho eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se ao meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo e calmo, sem lutar por ti,
Devendo estar bem firme no labor, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas mil. Transforma a minha vida entregue a Ti. Amém, Senhor. Amém. Irmãs e irmãos, destaco as palavras do salmista Davi no Salmo 32, verso 1. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Com certeza, o que traz paz ao coração humano é a certeza do perdão de Deus. Por isso, como ministro de Cristo e da sua palavra, eu entrego o perdão também a você, que reconhece e confessa os seus pecados. E eu o faço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, ouça as palavras do Salmo 62, especialmente os versos 1 a 8. Salmo 62, Salmo de Davi, que também nos mostra como reagir em meio às missões difíceis e impossíveis que nós temos pela frente em nossa vida. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, o meu alto refúgio, não serei abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós para o derribardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derrubá-lo da sua dignidade. Na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Por isso, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. A palavra de Deus nos conforta, nos orienta, nos encoraja. E eu agora convido o Leandro para fazer a leitura ou as leituras bíblicas deste culto que estão em destaque e que serão a base para a mensagem deste dia. O livro do profeta Jonas, capítulo 3, e o Evangelho de Marcos, capítulo 1. Vamos ouvir. A leitura bíblica está em Jonas, capítulo 3, versículos 1 a 5 e 10. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de 1 dia e pregava e dizia: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. O Evangelho de Marcos está no capítulo 1, os versículos 14 a 20. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão,
que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. Deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Agora é a hora de cantar o hino 412. Levante-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Esta foi a ordem que Deus deu ao seu profeta Jonas, para que fosse à grande cidade e proclamasse a mensagem de Deus. Jonas pensou, missão impossível, e por isso decidiu tomar outro rumo. Embarcou num navio e foi para outra direção. Foi para a Espanha. A cidade de Nínive era a capital do grande império assírio. E nos anos do ministério do profeta Jonas, por volta de 770 a 750 a.C., esse império era uma ameaça para todos os povos próximos. Inclusive o povo de Israel, especialmente no seu reino do norte, alguns anos mais tarde, em 722 a.C., foi dominado, escravizado e destruído pelo império assírio. E aí nós podemos entender por que Jonas se recusa a ir a Nínive. Porque Jonas tenta sair pela tangente e ir para uma outra direção. Pois é nesse momento que Deus teve uma missão com o seu profeta. Deus teve que convencer seu profeta de que ele deveria assumir a missão que lhe foi confiada. E nós conhecemos a história do profeta Jonas.
depois da experiência no ventre do peixe, depois do grande peixe, depois da sua oração, depois daquele evento milagroso de Deus na vida dele, Jonas recebeu a segunda incumbência. Levante-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou lhe dar. E lá foi o profeta Jonas, percorrendo a grande cidade de Nínive e anunciando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. E era uma grande cidade. O texto bíblico lembra que se levava até 3 dias para percorrer a cidade. E aí aconteceu o milagre. Aí aconteceu o impossível. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, conforme o relato bíblico, se arrependeram e se converteram do seu mau caminho e da violência que havia em suas mãos. E Deus, por sua vez, viu o que fizeram, viu como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que disse que faria aos ninivitas e não o fez. Parecia uma missão impossível, não é verdade? Uma missão que Deus tornou possível. A Bíblia Sagrada descreve várias destas missões que Deus confiou aos seus filhos aqui na terra, que nós poderíamos chamar de missões impossíveis. E eu não vou mencionar muitas, vou me ater a um personagem, a Moisés, no Antigo Testamento. Deus chamou Moisés quando o povo de Israel era escravo na terra do Egito. Deus chamou Moisés e lhe disse: venha e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Moisés reage e diz: quem sou eu para ir a Faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Missão impossível, quem sou eu? E os capítulos 3 e 4 do livro de Êxodo descrevem o quanto Moisés relutou em assumir esta missão e o quanto Deus pacientemente foi preparando e convencendo Moisés a assumir o desafio, a missão. E o outro lance também envolve Moisés. Quando o povo já havia saído da terra do Egito, se encontrava a caminho da terra prometida, chegou diante do Mar Vermelho, daquele braço de mar. E atrás vinha mais uma vez o exército de Faraó. Encurralados, os israelitas gritam por socorro e Moisés clama a Deus. E o que Deus lhe responde? Moisés, diga ao povo que marche. Impossível. Marchar para onde? Para dentro das águas? Ao encontro do exército inimigo? Só que na missão que Deus confiou a Moisés havia uma segunda parte. E Deus lhe disse: e tu, Moisés, levante o seu cajado, estende a tua mão sobre as águas, para dividir as águas, pois vou dividir as águas, para que o povo passe em seco, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Deus desafiou Moisés a agir. Sabem, aqui nós encontramos uma lição muito significativa quando nós nos encontramos diante das missões impossíveis. Uma é clamar ao Senhor, e tudo começa por isso, clamar ao Senhor, mas também agir. Deus ouve o clamor de Moisés e o desafia a agir nas missões difíceis, nas adversidades. É hora de clamar ao Senhor, mas também é hora de não se esconder, de não fugir,
de procurar alternativas, de agir. Nestes e em tantos outros exemplos bíblicos, sempre fica claro que é o Senhor nosso Deus que está no comando das missões que Ele nos confia. Por acaso, existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Isso está escrito em Gênesis 18:14. E você lembra para quem Deus fez essa pergunta? Foi para Sara. Porque também a Abraão Deus confiou uma missão quando o chamou, ele disse: sai da tua terra, vai para uma terra que eu te mostrarei, porque de ti vou fazer uma grande nação. Só que Abraão e Sara já eram idosos e sequer tinham filhos. E Sara era estéril. Por isso, quando o Senhor visitou Abraão e Sara, ele disse: daqui a 1 ano, Sara terá um filho. Missão impossível. Sara riu, porque era uma missão impossível. E é nesse momento que Deus pergunta a Sara: por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Contudo, irmãs e irmãos, a missão mais difícil neste mundo, Deus entregou ao seu Filho. A missão de resgatar a humanidade do poder do diabo. A missão de reconciliar todos os seres humanos com Deus. Esta missão é efetivamente impossível para os seres humanos. Por isso Deus a entregou ao seu próprio Filho, que assumiu a nossa natureza humana, que pagou pelos nossos pecados com sua morte na cruz, que cumpriu a lei de Deus, cumpriu as exigências de Deus, foi morto e ressuscitou ao 3º dia, garantindo vida eterna a todo que crê. A missão do Filho de Deus foi conquistar novamente o céu, o paraíso, para os seres humanos. Esta foi a missão do Filho de Deus, 100% realizada por Jesus. Contudo, o que nós observamos é que muitas pessoas querem assumir exatamente esta missão. Muitas pessoas querem conquistar o céu, querem conquistar o favor de Deus com suas obras e com seus méritos, o que é impossível, porque a Bíblia Sagrada afirma que o pecado separa o ser humano de Deus e que somente pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus, não das vossas obras. O perdão, a vida eterna, é presente de Deus que recebemos pela fé. Porém, irmãs e irmãos, a missão de Deus neste mundo ainda não terminou. E agora quero me reportar mais especificamente às palavras do Evangelho. Começando por 4 pescadores, Simão Pedro, André, Tiago e João, os quais foram convidados por Jesus: vinde, e eu farei de vocês pescadores de homens. Começando por esses 4, Jesus reuniu seu grupo de 12 discípulos. E durante 3 anos os preparou, os instruiu, os capacitou para a grande missão. E após Jesus realizar sua missão, após a sua ressurreição e antes da ascensão, ele entrega aos seus seguidores a grande missão: pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os. Missão impossível? Sim, para nós, missão impossível. Contudo, sob a direção de Deus Espírito Santo, essa missão continua sendo realizada até os dias de hoje. E é a missão que envolve todos os cristãos. E a partir da palavra de Jesus, esta missão se renova. Jesus Cristo, antes da sua ascensão, diz aos seus seguidores: sereis minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E eu diria, lá nos confins da terra estamos também nós,
que recebemos esta missão de ser testemunhas de Jesus junto às pessoas com as quais nós convivemos. Ou seja, você e eu também estamos envolvidos nesta missão. E como reagimos? Que atitudes tomamos? Achamos uma missão impossível? Tentamos sair pela tangente? Arrumamos desculpas? Sim, como reagimos diante da missão que Deus nos confiou? Sabem, ser cristão é estar comprometido com esta missão. Claro que a missão não é nossa, a missão de salvar a humanidade é de Deus. Mas é o próprio Deus que nos envolve nesta missão. A exemplo de seus discípulos, Ele nos chama, Ele nos prepara, Ele nos envia e Ele nos capacita para realizar esta missão. Pergunto mais uma vez, como nos posicionamos diante das oportunidades e dos desafios? Moisés tentou cair fora. Quando Deus o chamou para enviá-lo ao Egito, Moisés disse: Senhor, eu nunca fui eloquente, eu sou pesado de boca, eu sou pesado de língua, eu não sei falar direito. Sabem o que Deus respondeu para Moisés? Deus lhe perguntou: Moisés, quem fez a boca do homem? E com esta pergunta Deus lhe disse: Moisés, eu criei o ser humano, eu fiz a boca do homem para que ele possa falar. E então Deus completou e disse: agora vá, e eu serei com a tua boca, e lhe ensinarei o que você deve falar. Jonas não disse nada quando Deus o convidou. Silenciou e tentou sair pela tangente, indo para outra direção. E então Deus teve que recuperar o seu profeta, trazê-lo de volta e reenviá-lo. A exemplo do que aconteceu com Jonas, com Moisés e com tantos outros personagens bíblicos, Deus continua pacientemente preparando e convencendo os seus escolhidos e capacitando-os para a grande missão em seu reino. Você e eu fazemos parte deste grupo. É hora de nós nos envolvermos de modo firme e comprometido com a missão que Deus nos confiou. Tempo de epifania, é tempo de revelar Jesus, é tempo de nos engajarmos firmemente nesta missão. Para concluir, quero dirigir uma palavra bem especial a você, ao seu coração. Além da missão de ser uma testemunha de Jesus junto às pessoas que estão ao seu redor, qual é a missão impossível que tu tens pela frente neste momento? Qual é a missão que te desafia, que te preocupa, que te angustia e que te tira o sono? E qual tem sido a tua atitude e a tua reação? Tens vontade de fugir? Tens vontade de te esconder? Tens vontade de arrumar desculpas? Diante das missões que você considera difíceis ou até impossíveis, lembra-te sempre do que o anjo disse a Maria quando lhe entregou a missão de ser a mãe do Salvador. Maria disse: impossível. Eu não sou casada, não tenho relação com homem algum, como vou ser a mãe do Salvador? E é nesse momento que o anjo lhe diz: Maria, para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Para Deus não há nada impossível. Lembra-te desta palavra do anjo quando você está diante de missões difíceis. Mas lembra-te também daquilo que o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos filipenses, capítulo 4, verso 13. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. E lembra, o verbo é enfrentar.
O verbo não é fugir de qualquer situação, mas com a força que Cristo me dá, sim, nesta força, posso enfrentar qualquer situação. Que Deus te capacite para isto. Amém. Engajamento na missão de Deus, na missão que Deus nos confia, também acontece com nossas ofertas. Não para pagar a igreja, mas sim para cooperar com aquilo que nós podemos, com o melhor que nós temos, para que a boa notícia do amor de Deus alcance todas as pessoas. É por isso que nós nos engajamos nesta missão também com nossas ofertas. Considera neste momento as tuas possibilidades de oferta. E enquanto isso, nós cantamos do hino, que é o hino de número 131 do Inário Louvai ao Senhor. Os que amam a Deus serão como o brilho do sol. Vamos cantar. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Trevas fazem desaparecer a formosa e o sol de novo brilhará. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Homem contra homem lutará, dor e pranto não acabará, mas Deus Pai nos manda Salvador, o seu Filho, nosso Redentor. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Continuam guerras e terror, injustiças em lugar do amor, mas Jesus a nossa espera está, e em seus braços nos receberá. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Irmãs e irmãos, assim como Moisés reagiu diante da difícil missão e diante do momento crítico que ele viveu com o povo de Israel, assim nós também, em confiança, nos dirigimos ao nosso Deus em oração. Convido você a participar ali onde você está. Gracioso Deus e amado Pai, recebe primeiramente nosso louvor e nossa gratidão por todas as bênçãos, por todo o cuidado e proteção. Agradecemos pelo sustento e pelo teu olhar paternal sobre todos nós.
Também te agradecemos porque nos capacitas e nos animas em meio aos desafios que temos diante de nós. Muitas vezes, Senhor, Tu o sabes, nós nos sentimos diante de missões impossíveis e temos vontade de fugir, de nos esconder ou de encontrar desculpas para não assumi-las. Prepara-nos assim como preparaste o profeta Jonas, Moisés e tantos outros, para com confiança assumirmos a missão de sermos Tuas testemunhas lá onde Tu nos colocaste. Prepara-nos também para, com coragem e confiança, enfrentarmos os desafios diários que se colocam diante de nós e lembra-nos sempre de Tuas graciosas promessas. Senhor, bom Deus, usa-nos segundo os Teus propósitos. Dá-nos as condições necessárias para vivermos cada dia e lembra-nos sempre das palavras bíblicas. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Ó Senhor, ainda pedimos que olhes com misericórdia para a humanidade, para nossas vidas e para toda a humanidade. E neste momento, em meio à pandemia, quando as nações começam a aplicar os imunizantes, permite, Senhor, que tudo corra bem e que também as vacinas cheguem até nós para podermos ser imunizados deste mal. Ó Deus, sobretudo, renova em nossos corações a certeza de que Tu estás conosco e que nos capacitas para enfrentar qualquer situação na força que Cristo dá. Ouve nossa oração, Senhor, aceita nosso louvor e nas palavras que Jesus nos ensinou, nós colocamos diante de Ti tudo que vai pelo nosso coração, dizendo com todos os cristãos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Agora despeço a todos com a bênção e a paz do nosso Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridas irmãs e irmãos, louvo a Deus por mais este momento de culto e pela sua companhia. Que bom que Deus nos permitiu mais uma vez estarmos juntos em culto, em adoração, louvor a Deus e também em encorajamento para que a palavra de Deus esteja diante de nós, presente em nossa mente e em nosso coração, naqueles momentos que nós achamos que estamos diante de missões impossíveis. Que o bom Deus lhe fortaleça a fé, lhe dê coragem, ânimo e alegria para viver cada dia, na certeza de que posso todas as coisas, ou em Cristo, posso enfrentar qualquer situação, na força que Cristo me dá. Um abençoado domingo, uma abençoada semana. Convido a todos para no próximo domingo estarmos mais uma vez juntos por este canal. Lembrando a todos que estão aqui em Porto Alegre que nossos cultos presenciais aqui na Comunidade Cristo nos meses de janeiro e fevereiro acontecem aos domingos às 10 horas e nas segundas-feiras às 20 horas. Abraço a todos.